Graças a paz, pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um canal feito para você para falar de Deus, da palavra, testemunhos, assuntos especiais, conteúdo de qualidade para você. Estou aqui com dois grandes amigos que eu já conheço, o pastor Luciano, bem-vindo. A paz, Deus abençoe. E a Gisela. Hoje, obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Agradeço. O tema hoje é bom e vou pedir para vocês se apresentarem, primeiramente. Amém. Sou o pastor Luciano, presidente da igreja Ministério Explosão Divina, Zona Norte de São Paulo, e estou feliz de poder compartilhar um pouco do tema, do conhecimento aí com os espectadores aqui do podcast. E o tema promete. Promete. O tema promete muito. Está com a sua esposa aqui do lado. Sim, minha esposa Gisela. Quanto tempo de casado? 17. 17 anos. Que legal, parabéns, viu? A gente estava falando do livro, né, de Nascidos em Tempos Líquidos, o casamento realmente é com essa data. Se eu não me engano, a média do Brasil é de 2 anos ou 2 anos e meio. Se eu não me engano, essa é a média. Então, parabéns aí. Vencemos, né? E continuamos a vencer. Amém. É prosseguir, né? É uma luta diária, relacionamento é um cuidando do outro ali a cada dia. E também faz parte do poder da palavra, né? Exato, que é tema, a gente vai falar daqui a pouco a respeito do tema, que é o tema desse podcast. Amém. Gi, obrigado, eu queria pedir para você se apresentar também. Eu sou Gisela, psicóloga, crente, esposa do pastor presidente, ali no Ministério Explosão Divina Tribu, né, no Ministério do Louvor, e com o que eu puder e conseguir contribuir, seja na fé, seja usando a psicologia para ajudar e fazendo a obra. É isso. Bênção, e ajuda, né? O casal ali, a esposa é realmente uma auxiliadora ali, só de tá junto, né, com sabedoria, e o casal vai avançando. E onde é a igreja? A igreja é na Zona Norte, na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 3.204, né? Isso. Glória a Deus. Então, quem tá em busca de uma igreja ou, né, quer conhecer uma igreja evangélica, né, e mora próximo à região, né, já tem aí uma igreja aqui para poder congregar, né, pastor? Estão convidados. Aleluia. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Geralmente a gente tem uma pergunta inicial. O tema hoje é sobre o poder da palavra, mas o que a gente ouve muito, né, eu vou direcionar para o pastor Luciano, é que as palavras têm poder. Pastor Luciano, as palavras têm poder? Sim, tem muito poder, e eu acredito que ao longo do tempo foi se perdendo como é que eu posso dizer? Foi se perdendo a força do conhecimento, né, dessa estrutura poderosa que é a palavra. A palavra ela é poderosa, tanto a palavra de Deus quanto a palavra proferida, né? Então, assim, nós vivemos um tempo em que se falam tantas coisas de tantas formas que não se atribui o verdadeiro poder que a palavra tem, não se atenta ao atributo desse poder que a palavra tem, né? Mas a palavra tem um poder muito, muito, muito grande. Então não é dito popular, não. E aí, sem rodeios também, né, pra Gisela, Gi, as palavras têm poder? Tem poder. Tem poder de construção e destruição. Então, o poder da palavra, ele é o poder de fazer existir o que não havia ou de destruir o que já existe. Acho que a gente vai ter bastante para falar sobre isso. Vai ter bastante conteúdo pra gente falar e pro pessoal de casa entender, e é legal isso, né, nesse casal, nessa conjuntura que nós programamos, nós temos uma visão teológica e uma visão psicológica também, né, Gi? Você é psicóloga, né? Sou psicóloga. E aí, eu acredito que esses dois vieses, eles andam em paralelo, eles se convergem, né? Eles acabam não batendo de frente, né? Não, eles se completam, né? Para mim, eu, psicóloga crente, né? O psicólogo cristão entende que na psicologia tem muitas coisas que tem
base nos conceitos bíblicos com outro nome. Então, você vai encontrar dentro da psicologia muitos conceitos que estão pautados na palavra, né, sobre ética, sobre tantos outros assuntos, mas esse assunto não é diferente. Ele está na Bíblia, ele é um conceito bíblico que a psicologia entende que, sim, há poder nas palavras e se complementam. Né? Não é um assunto como alguns outros que a psicologia bate de frente com a fé. Não, se completa. Muito bom. Muito bom ter essas visões que se completam, e principalmente nós cristãos, né? Então é importantíssimo. E eu queria compartilhar algo com vocês, e vou passar para vocês também na sequência, de algo que eu tive uma experiência, né, com um parente muito próximo, mas algo que um amigo meu viveu. Então ele estava estudando, né, terceira, segunda série, mais ou menos. A mãe dele era professora, hoje ele é pastor, inclusive tá indo morar em Londres, é uma palavra excelente, mas quando ele tinha mais ou menos essa idade, sempre foi bom na escola. Quando chegou no terceiro ano, mais ou menos essa idade, ele começou a ter uma queda de rendimento muito significativa, e não tirava nota boa, e a mãe dele, preocupada, né, foi, conversou. A mãe dele também cresceu no evangelho, né, mulher de pastor. Ela entendeu que tinha algo errado ali. Então ela mudou ele de classe, conversou com a diretora, pediu para mudar ele de classe. E aí depois descobriu-se que a professora chamava ele de burro, que ele não tinha capacidade, que ele era burro. Então ele foi diminuindo mesmo, acreditando naquelas palavras que eram proferidas ali, de incapacidade, que ele não teria condições nenhuma. E quando ele mudou de professor, ele decolou. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma experiência, já passou por alguma situação semelhante, até mesmo na igreja. Na igreja eu me recordo agora de uma jovem que na época ela convidou uma amiga para ir à igreja, e a amiga estava com uma enfermidade e ela orou para que a amiga fosse curada, e ela teve até uma experiência com Deus, porque através da oração dela, né, do poder das palavras empregadas na oração, a amiga recebeu a cura. Porém, eu tive que aconselhá-la, né, após a oração dela, porque ela relatou essa oração exatamente como ela fez. E ela relata que na oração ela diz para Deus curar a amiga, e se Deus fizesse isso, ela não ia pedir mais nada para ele, não ia precisar de mais nada. Então, assim, às vezes no calor da emoção, né, e eu tive que aconselhá-la, que ela era muito nova e ela ia precisar muito de muitas coisas de Deus, inclusive, e através da palavra, de pedidos, e foi um pouco na emoção, eu tive que instruí-la, né? Porque a palavra é poderosa, e eu quero até deixar claro que muitas vezes o Senhor, muitas vezes não, sempre o Senhor não vai levar, né, em consideração muitas vezes a nossa ignorância, né? É verdade. Porque a emoção faz com que a gente fale coisas que talvez a gente nem perceba que falou. E na ocasião ela falou isso: se o Senhor curar ela, eu não vou te pedir mais nada. E eu falei, você vai precisar de Deus enquanto vida você tiver, né, sobre todas as coisas. Ou fazer um voto ali impossível de pagar. Aí eu tive que aconselhar, e ela percebeu. Mas também faz parte da imaturidade também, né? Porque às vezes a imaturidade faz a gente falar muitas coisas que a palavra tem poder, mas feliz somos nós que Deus não leva em consideração algumas. Porque tem toda uma questão aí também do pessoal que acredita que muitas coisas é a questão do universo, a lei da atração e tal, quando na verdade é o que você determina. Foi o que você determinou, foi o que você proferiu, que fez com que você tivesse objetivo, foco e fosse adiante, né? Então eu me recordo bem dessa situação. E já pensou se tudo que a gente fala, Deus anota ali, tá cravado agora. Eu não vou casar mais. 17 anos, não, beleza. Não vai casar mais. Exatamente. Então ela teve essa experiência e ela entendeu que até mesmo a gente pega um gancho de, através das palavras, não dá para fazer barganha com Deus.
né? Se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o senhor curar ela, eu não vou te pedir mais nada. O problema é, e como é que fica quando você precisar? Eu vou ter que pedir para quem agora? Já que eu disse que não pediria mais para ele. Mas foi uma situação onde a gente teve ali que aconselhar e instruir, né? Porque não é dessa forma que se procede, né? Então a gente até vê que tem a questão da oratória, né? A arte do falar bem, em que você procura realmente palavras para se portar, para falar, e na verdade procurar palavras para dizer, para falar bem, é você também saber o que está falando, né? Para não falar qualquer coisa e colocar de uma maneira que seja mal entendido. Então eu tive essa experiência aí que foi bem bacana, assim, para poder instruir, porque a gente vai para a Bíblia e a gente encontra textos onde, né, os homens de Deus ali falam, eu não sei nem falar, e Deus vai preenchendo, Deus vai colocar, né, na sua boca ali a palavra exata, tal. Eu até estava conversando com a nossa doutora Gisela no caminho, vindo para cá. Eu tô fazendo uma dieta, e aí eu não tô comendo nenhum tipo de doce, né? Não, zerei o açúcar total. E aí eu sempre fui muito fã do chocolate. E aí eu fui falar pra ela no carro, enquanto eu dirigia, pra ela pegar um chiclete pra gente. Só que na hora que eu fui falar, pega um chiclete pra gente, eu falei, não tem nenhum chocolatinho aí pra gente? Quando, na verdade, eu queria falar chiclete. Então, o chocolate já tava lá. Já, assim, o corpo sentindo a ausência ali, queria... Então, assim, a palavra, ela surge e tem até, talvez de forma filosófica, a questão de quando a palavra, ela é liberada, né? Não tem mais como voltar. Né? Como aquela crônica que fala de É verdade. De um homem que jogou um saco de penas, né, de um penhasco, e o sábio vai falar com ele que assim são as palavras. Depois que elas são lançadas, não tem mais como você ir atrás. O que você pode fazer é tentar consertar, tentar provar que talvez aquilo que você falou não foi daquela forma, mas voltar atrás, já a palavra foi. lançada já foi. Isso é legal. Até coloquei aqui pra gente poder voltar. Mas de experiência, você teve alguma na infância, na igreja, algo que te marcou nesse sentido? Muito. Eu acho que a palavra, como eu falei inicialmente, ela tem o poder de construção e destruição. E na psicologia, mesmo na psicologia clínica, né? A maioria dos conteúdos que você recebe tem a ver com o poder da palavra, com o que aquela pessoa que chega para você tem por verdade, tem por verdade da própria vida, sobre si, né? O que ela recebeu sobre ela. Uhum. Porque a nossa visão de mundo, ela é construída aos poucos, conforme a gente se relaciona com o mundo, a gente tem contato com o mundo e ele nos muda também. Mas você fala nesse sentido de que aí a vida da pessoa ela foi sendo construída com palavras lançadas e foi Isso formando mesmo. o caráter dela, mas... Isso mesmo. Então, o poder da palavra na psicologia clínica, né, dentro de um consultório, a gente também vai ter algumas vertentes para entender esse poder da palavra, a partir de que a terapia inicia pelo poder da palavra, né, a cura pela fala. Então, tudo que eu, como psicóloga, recebo, vem pela palavra. A gente examina ali, entende a postura, a forma como a pessoa articula, a expressão facial, sim, mas o conteúdo da fala, ele é o primordial, né? A palavra é o primordial ali. Então, tem esse lado, mas tem o lado de como aquela pessoa chegou onde ela está, por que ela está assim, né? Então, é o gancho desse exemplo que você trouxe inicialmente, de palavras, você é burro. Então, essas palavras constroem dentro das pessoas um falso eu. Então, eu acredito em tudo aquilo que disseram sobre mim. Por quê? Porque eu não tenho uma outra visão de mundo. E aí, a criança, o adolescente, o adulto, ele internaliza essa palavra e leva por verdade. Então, essa é a verdade sobre mim. Que eu não sou muito esperto, eu não sou muito inteligente, eu não consigo fazer isso, eu não. Então, são tantas palavras que chegam
para essa criança, adolescente, adulto, que constroem ele dessa forma. Constrói ele acreditando que ele é um fracasso. Que não pode fazer determinada coisa, que ele não merece. Você não merece alguém que te ame. Né? Então, por isso que eu digo que na clínica é muito comum você receber pessoas que a palavra fez ela chegar ali. Né? Tudo que ela sabe sobre si, tem a ver com o que alguém disse para ela. Que ela era, podia ou não podia, fazia, não fazia. Construindo ou não uma autoestima. Construindo ou não, meu Deus, um valor próprio, um amor por si, um entendimento de que você pode ser, você pode alcançar, você merece sim, né, encontrar uma pessoa para você merece sim um emprego que seja, que faça bem para você, que faça bem para sua saúde mental, você merece sim. Então, sim, a palavra, ela pode construir, destruir, ela tem um poder gigantesco. E às vezes as pessoas, o pai, a mãe, não se dá conta, né? Que desde pequeno essa palavra está influenciando onde aquela criança vai chegar, ou não. Ela pode chegar ou não. Porque, por causa do que você disse para ela. Então, qual foi o caminho que você colocou para ela trilhar? De que não pode, de que ela não merece, de que ela não é, de que ela não vai conseguir. Então, esse, inicialmente, os exemplos que eu vejo no consultório. Constrói trauma, constrói caminhos bons, constrói e destrói outras coisas dentro de si, dentro das suas relações. Cara, isso é muito interessante, né? É muito forte, né? Muito reflexivo. Reflexivo mesmo. E aí, as pessoas chegam feridas, porque vêm sendo moldadas ao longo do tempo e cai na mão do pastor ali para poder abraçar, e a gente não tem dimensão. Eu tava lembrando de um testemunho na igreja que eu congreguei, que eu me converti, né? Muitos anos a gente tinha um encontro com Deus, e aí em uma das palestras a gente falava a respeito de testemunho, e eu ouvi no primeiro encontro que eu fiz, e me marcou, que um casal recém-casado mesmo, na lua de mel, a mulher não conseguia ter relação com o marido, então ela chorava. E aí ele não entendia, ele era muito carinhoso com ela, muito educado com ela, sabe? Cara respeitoso, e ela chorava horrores, não conseguia ter uma relação real, a intimidade mesmo. E aí quando ela passou, né, foram entender, investigar, ela projetava a imagem do pai. Olha a questão da mentalidade também. Então ela projetava a imagem do pai, então, porque o pai tratava muito bem, o pai tinha falecido e tal, e ela não conseguia. Então coisas que vêm assim, né, todo passado, tudo de acontecimento e joga. E aí quando a gente tem um problemaço, né, pastor Luciano, um problema de casamento, às vezes questão de não comunicação ou de bater de frente com algumas coisas, porque pegam duas famílias ali, jogam, vem carregando esse histórico, né? E aí... Aí é um trabalho também que se torna bem árduo, porque você tem que tentar desconstruir a palavra que foi lançada, a palavra que tá ali fazendo, tá fazendo um muro de contenção para a palavra que vai chegar. Então, muitas vezes você tem que romper esse bloqueio para quebrar a palavra que está ali fazendo morada, que de repente é uma palavra negativa, uma palavra que trouxe traumas, e você trazer uma palavra que vai construir vida, que vai construir liberdade. Então é um trabalho bem... E assim, a pessoa tem que estar disposta. Por mais que nós entendemos o tamanho da situação, a ferida, ou por quanto tempo a pessoa ficou enclausurada dentro daquele processo, mas a pessoa tem que estar disposta, né, a receber algo novo através da palavra. Receber algo novo. Eu estava até pensando sobre... foi através de uma palavra que fora nos liberado poder. A Bíblia fala em Mateus, né, capítulo 10, que o Senhor nos deu poder. Então foi uma palavra liberada sobre nós, nos dando esse poder. E esse poder, embora a Bíblia ela traz ali uma
uma descrição mais objetiva sobre o porquê desse poder, né, de curar enfermos, expulsar demônios. Mas a palavra que nos deu poder, ela é muito abrangente, porque esse poder que o Senhor nos deu de curar enfermos e expulsar demônios é um poder que também nos dá condição de ir além sobre todas as outras coisas nas nossas vidas, né? Porque quando você fala sobre curar enfermos, você pode liberar uma palavra que cure a enfermidade não só no corpo, na matéria física, mas na alma, no espírito, na vida financeira, sentimental, emocional, né? Então, assim, é muito forte. Foi através dessa palavra liberada sobre nós que nós temos o entendimento de que o poder, ele continua sobre todos aqueles que entendem, né, a força da palavra. É muito, muito forte mesmo e muito, muito interessante, né? A gente tem que tomar até cuidado. E aí já vou jogar pra G duas coisas, tá? Se você teve também experiências a respeito de feridas que você tratou lá na questão clínica, ou bate-papo com um amigo mesmo de feridas, e aí já jogando, tem essa questão da palavra, mas tem momentos também que nessa comunicação, às vezes o melhor é não falar. E aí a parte psicológica sua, tá? Que aí talvez entre uma questão mais comportamental, mas dependendo do seu estado emocional, a melhor palavra é, vou ficar quietinho na minha, né? Saio de cena, quando eu estiver bem eu vou e falo. Pra não falar o quê? Uma palavra talvez que machuque. Sim. Vamos no primeiro ponto, então. Sim, no atendimento clínico é muito comum as pessoas estarem feridas, né, com a autoestima. Eu acho que isso, principalmente, eu acho que grande parte do meu momento terapêutico, ele foi de atendimento à mulher. E em grande parte dessas mulheres que eu fiz esse atendimento, acolhimento, até na igreja, tem muito, Bruno, é muito presente as questões de autoestima. O quanto eu me amo, o quanto eu me admiro, o quanto eu sei sobre mim. Nessas mulheres isso afeta diretamente o que elas fazem com a própria vida, o que elas aceitam nos seus relacionamentos, o que elas aceitam de repente num emprego que não tá legal. O que você aceita tem a ver com o que você entende de valor para você. Uhum. E isso tem tudo a ver com o que disseram que você merecia ou que você deveria suportar. Você já ouviu aquelas frases assim? Homem não chora, homem não faz isso. Uma menina deve se sentar assim, uma menina deve fazer isso. Então, todas essas coisas que constroem a nossa sociedade, que constroem quem nós somos, afeta diretamente o nosso futuro, o como a gente vai entender o nosso próprio mundo. Eu não estou nem dizendo o mundo geral, entender o outro, mas o como eu me entendo. Você até levantou essa questão agora desse casal que foi para a lua de mel e não conseguia, né, se acertar, a intimidade não rolava. Bruno, isso tem tudo a ver com o que essa moça, essa mulher ouviu. O que ela ouviu sobre sexo? O que ela ouviu que deveria ser, que é o seu papel, que você entende que as palavras nesse sentido, eles podem ir, pode ir para um lugar de trava, sabe? Hoje, desculpa te cortar, mas só para não perder o gancho, nossa, fugiu agora. Pode voltar, depois eu vou lembrar. Tudo bem, tranquilo. Fica gravado, né? Dá pra tirar, não vou deixar lá. Tranquilo. Então, esse exemplo desse casal, já peguei situações como essa na clínica. Então, de uma mulher que não consegue, ela fala, eu não tenho prazer, eu não gosto, não é legal pra mim. E você vai conversando e vendo o que essa pessoa aprendeu sobre o assunto, o que ela ouviu sobre esse assunto. Ela ouviu coisas que
ou era responsabilidade da mulher, que é assim mesmo, tudo bem você não achar, você não ter prazer, tudo bem, você tem que servir o seu marido, você tem. E isso construiu para ela um ambiente Ruim, né? Ruim. Eu lembrei de de não querer estar. eu falar a respeito que aí, né, entra um pastor na jogada também de explicar e aí ter bons textos ou um encontro de casal, enfim, a metodologia tem vários, né? Mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei a respeito da intimidade, né? Existem pastores que falam que sabe, limitam coisas que a Bíblia não fala. Então, né? De acordo com as suas crenças. Exatamente, né? Então, que até questões de posições, né? Tem ou que pode isso, não pode aquilo, mas que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Ela fala a respeito de algumas coisas assim, né? Mas tem coisa que o pessoal inventa. E aí a menina ou o jovem vai sendo moldado e aí, né? Toma isso por verdade e vai levar para o seu relacionamento um monte de trava, né? Um monte de questões não resolvidas, não esclarecidas, uma confusão que diminui a libido, diminui a autoestima, diminui o interesse, diminui... Então, a nossa vida, ela é pautada no que disseram pra gente, o que nós estamos dizendo. Então, eu acredito que nesses casos, né, a forma como eu lido diretamente com essas mulheres, essas pessoas que na clínica vêm mostrar para ela que o seu cérebro, ele tem o poder de se regenerar. Então, contaram isso para você como verdade? Então, deixa eu te contar a sua verdade. Eu vou reprogramar o seu cérebro. Eu vou dizer para você, então, coisas que você pode ter por verdade. Porque, Bruno, o nosso cérebro, ele não sabe. A nossa programação cerebral não entende o que é verdade e o que não é. Não entende uma palavra que você me disse porque você estava alterado. Então eu tomo isso por verdade. Poxa, o Bruno me tratou tão mal. Poxa, mas ele me olhou meio estranho. Ai, Bruno não gostou muito. Não, às vezes você não estava num dia bom. Você estava pensando em outras coisas. Então essa é a palavra maldita. Mal interpretada. E isso às vezes afeta as pessoas. Afeta e ela vai carregando isso por anos. Para uma vida inteira e replica na sua próxima geração. Isso. E nós vivemos um ciclo de palavras malditas, mal estruturadas. Então, o poder da psicologia para isso é dizer: eu posso te contar uma nova história, eu posso te dizer uma verdade, que você é mais do que isso. Você pode sim, você merece sim. Você pode sim mudar o seu relacionamento. Não é porque os seus pais tiveram um casamento ruim que você precisa ter. Você pode mudar as coisas na sua geração. Não é porque você viveu coisas no passado que isso vai definir o seu futuro, vai definir a sua vida. Então o papel da psicologia nesse sentido é de mostrar que tudo bem você ter chegado aqui assim. Tudo bem a sua autoestima ter sido moldada de forma rebaixada, mostrando para você que você não tem valor. Mas vamos fazer algo com isso. Eu acredito que não só na psicologia, na igreja. Porque o papel da psicologia, ele não tem o Cristo ali que molda, que muda, que troca, que muda a vida. Mas a igreja tem. Então, na igreja, você vai ter ali a figura do Cristo, dizendo: vem como você tá. Vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, eu tenho descanso para você, eu tenho alívio para você. Não importa o que você ouviu. Não importa o que você ouviu sobre mim, né? Sobre o evangelho, sobre o próprio Cristo. Não importa quais foram as palavras que disseram para você que é ser crente. O que é ser crente para você? Vem me conhecer. Aí você vai tirar as suas conclusões. Então, eu acredito que na clínica essa é a estrutura, né? É de realmente reprogramar, mostrar que tem outra forma de pensar, de agir, de proferir sobre a própria vida. E aí a psicologia ajuda muito, muito mesmo. Não é pecado, e é bom a psicologia, né? É bom a gente passar. Não é pecado.
O brasileiro tem um certo receio contra... Preconceito. Um preconceito, né? De não vai, né, e tal. Eu acho que tem diminuído, não tem? Um pouco disso? Depois, eu acredito que depois da pandemia, acho que se tornou... É verdade. Porque até antes da pandemia, eu até me peguei pensando outro dia que até antes da pandemia, pouco se ouvia, né? É verdade. Sobre terapias e tal. Obviamente que existia já, mas pouco se ouvia. E talvez até antes da pandemia, houvesse essa barreira, né? Porque muita gente achava que passar com um psicólogo porque era louco, né? Muitas pessoas que eu conheço que já falei até mesmo sobre passar numa terapia, não, porque eu não sou louco, não sou maluco, e achavam que esse conceito de ter um momento terapêutico com um psicóloga, é porque se estava em um estado de loucura, e quando na verdade não é, né? Então tem esse preconceito também, bem complicado. E ajuda demais, principalmente a entender e não deixar que... É lógico que, né, igual esse exemplo que eu dei desse casal, né? Chegou num ápice ali que carregou todos esses traumas e aí levam realmente um problema. Essa questão, eu queria que você explorasse com a gente, essa questão da replicação também, porque a tendência, e eu como pai, eu tenho que dar uma policiada, né? Porque a tendência é a gente replicar um comportamento ali que você aprendeu, que você ouviu, e aí você vai no automático. Muito natural. Perigoso, né? Natural. Palavra de mãe, todo mundo diz que palavra de mãe tem poder, né? Isso já já é sobre mãe. Mãe diz, leva guarda-chuva que vai chover. Vai chover. Palavra de mãe tem poder. Leva a blusa que vai esfriar. Vai esfriar. Mas em outro sentido, sim, pai e mãe tem que tomar muito cuidado com o que diz. O poder da palavra de pai e mãe, eu acredito, a minha forma de enxergar, é o poder da palavra que foi dita lá no Gênesis. Haja. A partir dessa primeira palavra dita, haja luz. Nada havia, naquele momento, com uma palavra Deus criou. Certo? Pai e mãe é a mesma coisa, Bruno. A partir do momento que pai e mãe abrem a boca e libera uma palavra sobre uma criança, sobre um adolescente, era um papel em branco, mas agora está escrito, tem registro. Então é o poder de colocar naquele papel em branco que é o seu filho, algo que agora está marcado, né? Não havia, agora tem uma palavra lançada sobre ele, né? Dentro da igreja a gente vai entender às vezes como palavra profética, como palavra, como chamar à existência. Então, isso é algo que até ele comentou aqui com a gente inicialmente, que às vezes vem sendo deixado de lado na própria igreja. E que é um poder que as pessoas desconhecem. O poder da palavra, o poder de você proferir e você fazer existir o que não existe. Sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre o seu filho. Nós conhecemos uma senhora, ela é mãe de um amigo nosso, que ela ia para a igreja sozinha, o filho não era crente, o marido não era crente. Ela sentava no meio de duas cadeiras e dizia, essa cadeira é do meu filho, essa cadeira é do meu marido. E anos, Bruno, profetizando sobre isso, proferindo essas palavras. 20 anos aproximadamente. 20 anos. Essa cadeira é do meu filho, essa é do meu marido. Ela lançou essas palavras, ela criou onde não havia. Ela podia chegar no culto, chorar e falar, Deus, eu quero meu marido aqui, eu quero aqui, ele não está aqui. Ele não está aqui. E ela não fez isso, ela criou. Essa cadeira é do meu filho. Ele vai se sentar aqui. Essa é do meu marido, ele vai se sentar aqui. E aqui eu já pego esse gancho sobre o não. O quanto a gente cria o não
né, as possibilidades negativas. Uhum. Eu não quero que seja assim. Eu não vou conseguir se for assim. Eu não vou alcançar. O seu cérebro, ele não entende o não. Né? Tem até um exemplo muito simples que as pessoas dizem assim: se eu te disser não pense numa maçã, você pensou. É óbvio. O seu cérebro não entende a negativa. Ele não entende quando eu digo para você: não pense em verde. Verde. Então mostre para você mesmo, para o seu cérebro, o que você deseja. Eu não quero maçã, eu penso em pera. Pera. Não é o meu marido não está aqui, ele estará aqui. O meu filho estará neste lugar. E este poder de pai e de mãe é poder de criação, de criar o que não tem, que não existe. Criar autoestima, criar alguém que vai se respeitar e respeitar os outros. Criar uma criança, criar um adolescente que confie em si mesmo, que saiba que ele é capaz, que ele é filho, filha, você é capaz de grandes coisas, você ainda não descobriu isso, mas você é. Qual é a verdade que você conta para sua filha? Você, como pai, conta para sua pequena. Se você disser para ela, olha, não vai para esse lado não. Não vai trabalhar em tal área não, porque o papai, olha, não deu certo. Não conte isso para ela, diga para ela então para onde ela deve ir. Filha, vá para tal área, faça tal coisa, construa desse lado. Não diga para ela o que não fazer, porque isso marca. Mas aponta, né? Aponta o caminho, né? Aponta o que realmente é válido, o que é legal, o que é importante. Da mesma forma, quando uma criança vai mal na escola, será que você deve pegar ali as notas da sua filha e falar: você foi muito mal em português? Ou você pode valorizar as outras 7 ou 8 matérias, que ela foi super bem. Você foi muito mal, a sua nota é ruim, eu não quero que isso se repita. Ou você pode dizer: filha, você foi muito bem. Olha, em matemática, você foi muito bem em ciências. Olha como você foi bem nisso. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser tão boa quanto em português. Mas tem essa questão, tem essa questão que ela falou, até mesmo que a gente estava conversando nos bastidores, sobre a resposta negativa, né? Que a gente estava falando a respeito dos comentários que recebemos quando são bons e quando são ruins, né? E até mesmo a questão, pegando o gancho que ela falou sobre a folha em branco, eu por alguns anos eu fui um cara muito medroso. É mesmo? Um cara muito medroso pelo que falavam pra mim, né? Eu era aquela criança você fala de empreender, de comunicar, de fazer as coisas? Eu tinha medo da rua, tinha medo das pessoas, porque tudo que naquela questão de proteger, minha família falava: olha, não vai ali porque ali é assim, 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 e vão fazer isso e isso com você. Então, me cercaram de conselhos para me proteger do mundo, só que de uma forma muito, muito errada. Então, eu tinha medo de polícia, eu via a polícia na rua, eu corria, né? Eu até comento com ela que eu fui um cara que acho que mais tomei enquadro em São Paulo, porque assim, hoje eu não vejo ninguém tomar enquadro, mas no meu tempo, a cada esquina eu tomava enquadro, porque eu via uma polícia, eu corria. Aí os caras iam atrás de mim, perguntavam se eu tava devendo, se tinha alguma coisa, e nada, era medo, era trauma. Por aquilo que falavam pra mim. E aí até falei, ela conversando comigo outros tempos e falando que foi o que construíram sobre mim através da palavra, né? Então colocaram esse medo. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, a primeira vez que eu cheguei em casa, 1h da manhã, a minha avó falava assim: quem te viu, quem te vê. Porque eu era uma criança que quando eu saía com os amigos, 8, 9 anos, pra brincar na rua de trás, os meninos tinham que me levar em casa, porque minha casa, a rua era escura. E eu ficava inventando conversa pra eles irem em casa pra poder me levar, porque eu tinha medo de voltar sozinho. Então, assim, foi construído de uma forma através da palavra que foi lançada, né, sobre mim. Então, aí quando eu fiz 18 anos, que eu comecei a sair e voltar mais tarde, começaram a até ficar surpresos. Eu fui uma criança que
elas falavam tanto sobre bandidagem e tal, e de uma forma tão... Não de você ter o cuidado, mas de uma forma que eu comecei a ficar preso dentro de mim mesmo. Então eu fui uma criança que quando o gato mexia na telha, eu ia para baixo da cama. Uma vez me encontraram embaixo da cama dormindo. Meu Né? Deus. Então o pessoal que tá assistindo agora e não conhece esse lado, eu fui esse cara medroso aí. Hoje quem me vê não... Olha o tamanho do armário, né? Mas foi isso lançado sobre mim através dessa palavra que hoje eu consegui desconstruir, hoje eu consegui entender de uma forma diferente, mas assim, muitas coisas que eu achei que não, porque passou a fase da infância, você acha que... Mas não, tem um reflexo na sua vida lá na frente. Então é bem... Questões de segurança, confiança, tudo tem a ver com a forma que você lida com a sua criança, como o que você ensinou sobre o mundo. Ou às vezes também a ausência da palavra, que é o que você tinha lançado pra gente falar anteriormente. O não falar tem a sua hora, tem o seu poder, tem a sua valia. Mas o não falar, ele pode gerar lacuna também. Ele gera lacuna, e aonde há lacuna, há um pensamento, alguém tentando entender, tentando justificar o que não foi justificado. Então, há importância, sim, para o silêncio? Claro. Principalmente, como você falou, quando a gente não está no nosso melhor momento. Momento de ira. Você não está no seu melhor momento? Você não está no seu melhor estado? Fica quietinho. Pensa, se organiza. E depois você fala. Porque senão você vai lançar um caminhão de coisas perturbadas, com a sua própria perturbação mental sobre as pessoas. E depois você não vai conseguir pegar todo esse lixo que você mesmo criou, que você mesmo jogou. Então, sim, tem poder esse silêncio. Mas que ele seja um silêncio proposital, né? Eu acho que o casamento, ele propõe bastante isso. Tem momento de desentendimento que é imediato. Vamos sentar e vamos conversar e vamos resolver. Outros não. Depende de como aquilo me machucou, como aquilo soou para ele. Verdade. Espera, respira, né? Vamos conversar amanhã. Vamos falar sobre isso amanhã. Porque amanhã... E tem coisa que não dá pra passar. Tem que ser na hora. Exatamente. Chega aqui, vem cá, senta. Eu vou dormir. Não. Agora. Vamos resolver isso aqui. Isso, mas assim, o casal, ele entende quando é uma situação pra... Vamos conversar? Não vamos dormir brigado? E você sabe quando tem uma situação que, se a gente conversar agora, é capaz de um ir embora. Porque não era hora pra falar. Era hora pra calar, os dois entenderem a sua própria razão e a razão do outro. Porque razão, Bruno, é algo que é subjetivo. Vendo que nós somos sujeitos criados de formas diferentes, pensamos de forma diferente, sempre vai haver 2 ou mais pontos de vista da mesma situação. Então, a verdade, ela nunca vai ser absoluta. Para mim, ela tem um ângulo, para você, ela tem outro. Alguém está errado? Não. Mas como que a gente vai viver com a minha razão e a sua? Então, a gente tem que encontrar um lugar confortável entre a minha razão e a sua para viver. Então, encontrar isso no silêncio, ok. Mas deixar de falar é negligenciar. E muitos casais, a gente falando de casamento, muitos casamentos estão se dissolvendo pela falta da fala, pela falta da palavra. Porque não consegue dizer para o outro o que pensa, o que gosta, o que não gosta. Como eu gosto de ser tratada, como eu não gosto de ser tratada, não me trate dessa forma. Não fale assim comigo, não me trate assim perto das pessoas. Então a palavra, ela vai construir relações e destruir também relações. A palavra e o silêncio. Então o silêncio, ele tem que ser muito bem empregado, né? Nós somos seres que fomos feitos, tudo foi feito pela palavra, então nós fomos feitos para se resolver falando, para se resolver conversando. Então usar o silêncio, ele tem que ser para organização mental. Eu vou entender o que eu estou sentindo,
tentar entender, por difícil que seja, o que o outro está sentindo, e aí a gente conversa, considerando que ele pensa de um jeito, eu penso de outro, vamos ver se a gente se entende. Deixa a raiva passar, a ira passar, ou a mágoa. Porque a emoção, ela potencializa. Então, imagina que a emoção é a temperatura que você coloca as suas palavras. Né? Você aumenta o fogo ou você abaixa, deixa o fogo brando, ou tá desligado, tá tudo bem. Então, o silêncio ele tem que ser o mediador do meu próprio pensamento. Eu vou me organizar pra gente conversar. Muito bom, muito bom. E aí sobra pro pastor, né? Esse tipo de... Principalmente falando em casais, né? E até de perguntar, você quer ser feliz ou quer ter razão, pastor Luciano? Vai ficar entrando no debate. É melhor ser feliz, viu? Depois você vai entender. Eu já quis ter razão. Mas é melhor ser feliz. E aí a gente vê realmente muitos casais que é uma briga, uma discussão, não chegam nada a lugar nenhum e é complicado. Complicado, né? É complicado, até mesmo nisso que eu falei, no querer ser feliz, porque muitas vezes também você não se posicionar faz com que o outro entenda que aquilo que ele fez dá para ele suporte, né? Para continuar fazendo, para continuar agindo daquela forma. Então, assim, a gente tem que achar o equilíbrio disso aí, né? Porque às vezes você não vai lutar por uma razão, mas você, querendo ser feliz, você tem que expor algumas coisas, né? Então, voltando um pouco na questão sobre o que alguns acham, além do que a Bíblia diz, porque pensam de um jeito e a Bíblia não falou daquela forma em relação a casal, eu falo muito isso, que muitas pessoas elas Você já pegou alguma coisa assim para atender no gabinete a respeito disso? Sim, já teve situações e que veio de berço, né? Do ensinamento dos pais, que eu até vou falar uma palavra aqui que não sei se cabe, mas é o que me vem no momento, os pais que mistificaram a coisa. Quando na verdade não era para ser dessa forma. Ou que eles ouviram a respeito disso e que Então, mas aí que para mim tá o problema. Porque os pais que ouviram isso e estão, né, passando adiante, eles meio que pararam. Né? Porque na verdade os filhos que recebem isso e eles conseguem se libertar entendendo na questão de que não era bem daquela forma, eles fizeram o que os pais deveriam ter feito. Não, nós ouvimos isso, fomos criados assim, mas a gente conseguiu ao longo da vida entender que o caminho não era bem por aí, porque dentro do casamento, havendo respeito, Deus ele se faz presente, né? Então, assim, eu costumo dizer lá na igreja que às vezes as pessoas elas desenham um tipo de Deus para si. E o Deus que você desenhou para você faz com que você projete esse Deus para outras pessoas, né? Então, assim, precisamos entender. E Deus, ele acerca de salvação, fugindo um pouquinho aqui, mas já volto. Acerca de salvação, o que a gente vê de pessoas condenando outras, quando na verdade a salvação é Deus quem dá. Ela é individual, mas o Senhor é quem tem o poder de salvar. Ninguém tem o poder de salvar ninguém. Mas o que a gente tem o costume de ver é pessoas, né, condenando outras. Julgando. Quando na verdade você não recebeu esse poder de condenar ninguém, né? No futuro a gente vai ter o poder de julgar. Né? Na volta do Senhor a gente vai poder julgar como a Bíblia diz. Mas condenar, sentenciar... Não, nós vamos fazer o julgamento ali, mas a sentença ainda continua sendo pertencente deles. Então, eu vejo que nessa construção de desenhar um Deus para si, dá a essas pessoas um poder que elas não receberam, que é de condenar as pessoas através da palavra. Então, eu condeno por algo que para mim não faz sentido, que para mim não é assim, porque para mim foi construído de uma forma, quando na verdade, se você procurar entender, você vai ver que não é desse jeito que você está pensando, né? E aí a gente pega o próprio apóstolo Paulo falando
Aquele texto que a Bíblia fala o que come não fala do que não come, né? Então, assim, num português mais aberto, acho que cada um tinha que cuidar um pouco mais da sua vida, né? Para entender que, porque às vezes até nesse parâmetro de santidade que a pessoa acha que tem, ela tá pecando e muito e não tá se dando conta disso. Não, meu Deus, o que eu já vi de aberração a respeito disso. E eu me lembro no trabalho mesmo, né? Num momento assim, né? A gente estava na hora do almoço falando de outras coisas e tal. Aí veio esse tema, não me lembro porquê, mas veio o tema. E a menina respondeu, mas o sexo é pra procriação. Eu falei Cantares. Onde que o Salomão tava brincando ali, né? Ela, não, porque eu ouvi da minha avó que era só pra procriar. Ou que, repetiu. E aí a Gisela colocou a questão do apontamento da importância dos pais. Eu lembrei de um texto, Salmo 127, né, que ele fala, versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, que realmente é esse apontar mesmo, né? Você destina, você sabe onde você quer que chegue. Exatamente. Como é importantíssimo isso, né? Então o recado aí, né, passou pros pais, né, apontarem os filhos pro evangelho, né, para um caminho do bem, direcionar para a palavra de Deus. Exatamente. Porque a palavra ela é poderosa, né? A palavra ela é poderosa. Então você tem o poder de construir no seu filho, por exemplo, algo muito sólido e em diversas direções, né? Você pode solidificar algo positivo ou solidificar algo negativo. Porque tem muitas pessoas que se tornou tão sólido o negativo que aquela pessoa ela acredita que ela não vai ser feliz, que ela é feia, que ela não tem um corpo legal e N coisas que foram lançadas sobre elas e ela deixou aquilo ser sólido. De tal forma que tem pessoas que não conseguem receber ajuda, não conseguem receber auxílio e é um trabalho muito difícil de você romper essa barreira. Muito. Né? Porque a pessoa ela tornou sólida aquela negatividade de tal forma que aí entre os complexos de inferioridade sobre todos os âmbitos da palavra inferioridade, né? Porque a pessoa passa a se enxergar da forma que lançaram para ela. Uma coisa interessante que eu tava pensando aqui, que aí foi no meu caso, eu era muito tímido também tinha um pouco de complexo, não sei de onde que eu herdei. Mas os professores fazem esse papel também. Se você pega um professor bom, né, igual eu tive no caso de professor de educação física, que ele via ali e falei, cara, tem potencial, pera aí, calma aí. E ele aponta, né, a psicologia nem se fala, né, a psicologia ali é onde... Só que a psicologia talvez ela já pega um caso já no ápice ali que você tem que tratar e, né, com calma e vai tempo ali para poder tratar, já evoluído. Né? Mas o professor talvez é aquele cara aqui que tá no meio do caminho. E eu acredito que, e queria ver sua visão também, Deus coloca pessoas, e o inimigo coloca outras também para poder colocar para baixo, e Deus coloca algumas pessoas para falar, não, você tem sim, filho. Seu valor não acredita nessas palavras não, né? Uhum. Exatamente. Eu sempre tive muita fé, né? Sempre acreditei muito. Então, assim, a palavra para mim, ela tinha uma direção, porque por eu acreditar muito, por eu ter muita fé, e a palavra ela chegava para mim de uma forma que ela encontrava morada, né? Então, quando era algo negativo, eu ficava pensando, tentando refletir se realmente aquilo fazia parte da minha vida. Se aquilo realmente... Eu lembro que eu tive um professor no futebol e eu entendia que aquele professor, acho que ele não ia com a minha cara. Porque eu ganhava campeonato, nos campeonatos eu me destacava, eu era artilheiro dos campeonatos. E quando tinha premiação, a premiação passava por ele, para ele distribuir para os atletas. E eu lembro que quando ele chegava para me entregar a premiação ou de artilharia e tal, ele sempre falava, o Luciano ganhou, mas ele não mereceu. E eu falava, como não mereci?
Os números mostram que eu mereci. Foi através desses números que me fizeram um artilheiro, destaque e tal. Então, algumas coisas faziam com que eu já rejeitasse. Mas o cara ali, como um professor do esporte, ele teria que ter filtrado isso. Se ele não ia com a minha cara, né? Ele teria que ter não lançado sobre mim, não. Ele ganhou, mas não mereceu. Porque, e algumas coisas eu, graças a Deus, consegui deixar pra trás. Não absorvi, não peguei pra mim, porque como seria eu hoje? Um cara que, de repente, é premiado, mas eu ia ficar dentro de mim. Eu fui premiado, mas não mereço. Né? Fui reconhecido por algo, mas também não mereço, porque alguém lançou em mim lá atrás que eu fui premiado e não merecia. Então eu joguei fora isso aí, eu não aceitei. E até a questão das palavras corretas, aí, Giro, nesse caso. Vou te dar um exemplo aí pra você explorar. Mas no caso, o pastor Luciano era bom, era artilheiro, os números refletiam isso. Mas um cara que não tem o dom, cara, ele não tem o dom pra cantar. E não tem mesmo, sabe? Assim, é ruim. De que maneira? Assim, você tem que ter um cuidado nas palavras para poder falar e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa entenda. Aí a gente volta lá no sim e no não. Você chegar na pessoa e dizer: olha, você não canta bem. Você não pode fazer isso. E você não valoriza o que essa pessoa pode fazer. Fulano, você é excelente nisso. Você tem habilidades para aquilo. Você faz muito bem tal coisa. Vamos deixar essa questão do louvor, do canto, para um outro momento? Ou, de repente, vamos procurar ajuda, estudo para isso? Porque, às vezes, a pessoa precisa desse apoio profissional. E aí não é o papel da igreja, de repente, colocar um não bem grande para a pessoa. Não é isso, não é para você, você é ruim. Não, vamos valorizar o que essa pessoa pode fazer de bom. Então, seja na igreja, seja na escola, seja onde for, né? A questão do sim e do não. Você colocar para essa pessoa que você é ruim nisso, você não pode fazer isso. Tem palavras que você pode escolher ali que vão, ao invés de ferir, machucar ou enterrar um talento, elas vão colocar para cima ou direcionar para um outro talento. Porque essa pessoa, ela pode ir buscar o estudo e se desenvolver e ficar muito bom. Por quê? Porque a voz é um músculo, a garganta é um músculo e ele pode sim aprender e voltar para você e falar: deu certo, posso cantar? Posso fazer uma audição? E você fala: gente, a pessoa mudou totalmente. Mas o papel foi fundamental ali do pastor, do líder, de direcionar. Uma outra questão super importante disso que a gente está falando, um assunto que surgiu um tempo atrás, a gente falando sobre habilidades, inteligências, né? Eu não sou bom em matemática. Será que você não é bom em matemática? Ou as suas habilidades são outras, você não as valoriza porque você não gosta da matemática. E tá tudo bem. Né? A psicologia, quando a gente está dentro da escola, a psicologia escolar, ela fala sobre inteligências. Não é sobre inteligência. A inteligência, ela não é uma. Ela não é o Bruno, ou ele é inteligente ou ele não é inteligente. Não, o Bruno tem as inteligências dele. Quais são? As capacidades de pegar temas e conversar sobre temas com pessoas que às vezes, talvez você chegou aqui, conheceu a pessoa aqui. Então, quais são as habilidades do Bruno? A oratória, dissertação. Tudo bem se ele não for uma pessoa muito boa em trocar chuveiro. Não é verdade? No meu caso. Adivinha? Inteligências. E você aceitar isso é super importante. Por quê? Porque você vai ter sempre o melhor daquela pessoa. Você vai propor para aquela pessoa dar a atenção para o que ela é muito boa. E se é importante a matemática, por que não tentar desenvolver paralelamente? É importante para você aprender matemática? Não. Então deixa isso para lá. Pega seu celular, usa a calculadora, para de sofrer por isso. E vai ser bom naquilo que você
faz muito bem. Você tem outras capacidades e inteligências, né? Os hemisférios do nosso cérebro dominantes, ou artístico ou exato, às vezes o seu não é o exato, é o artístico. Você é criativo, você fala bem, se expressa bem, escreve bem e ainda queria ser bom em matemática, né? Então, você explorar o que você é bom e ensinar para o seu filho, ou até na clínica, ensinar a olhar o que você faz de bom, o que você faz com habilidade, o que você sabe ensinar, inclusive, porque você domina. Então, por que você está parado aqui, no canto que não é a sua habilidade naquele momento? É importante para você? Então, vamos procurar formas de aprender, sei lá, de melhorar, né, de evoluir. Não é importante? Deixa isso para lá. Vai evoluir nas coisas que você já tem, você já sabe que faz bem, você tem criatividade, você domina. É verdade. E tem a questão dos dons, né? Sim. Não, Das inteligências, eu tô comparando com os dons. Às vezes não é o dom dele. Exato. Né? Mas Exatamente. Quantos dons a Bíblia fala? Dons que a gente nem conhece. Mas eu fico pensando também na questão da pessoa querer bater nessa tecla, sabe? De, por mais que com jeito, com carinho, você diga que não dá, mas a pessoa bater na tecla porque de repente era um sonho, era uma vontade, é um desejo. E como a doutora falou sobre buscar estudos e de repente ficar bom, nem todos vão conseguir, mesmo com estudo. Né? Então é muito complicado. E aí você tem que ter o cuidado para tratar com a pessoa e corre o risco, sim, da pessoa ainda não entender. Né? Porque a gente já teve situações Sai da assim. igreja. A gente já teve situações assim que a pessoa teve que ser trocada, né, do grupo do louvor, porque não dava. A gente passou por um período fazendo testes e tal, e não deu. E talvez eu não fui muito claro na época com a pessoa sobre... talvez por não querer magoar, mas talvez eu não consegui ser muito claro com a pessoa para dizer para ela que não estava legal, e a gente substituiu. E 10 anos depois desse episódio, a pessoa sai da igreja, e a saída dela 10 anos depois foi testemunhando que parte daquela saída tinha a ver com 10 anos atrás. Nossa. Do que aconteceu no louvor. Silêncio. Ela silenciou. Ela podia ter chamado para conversar 10 anos antes. E aí se magoou, levou uma mágoa. Carregou e foi, meu Deus. Incrível. Difícil, cara, difícil e às vezes a pessoa também não quer ouvir, sabe? Não tô falando que é o caso, mas Sim, né, sim. de exemplos que a gente tem que a pessoa insiste, né? E não olha as outras possibilidades. Vou pedir pra minha amiga produtora Maia colocar os patrocinadores. Você vê, gente, passa muito rápido. Então a gente já tá na reta final, né? Depois dos patrocínios vou pedir pra vocês pra gente poder fazer as conclusões sobre o poder da palavra. As palavras, sim, elas têm um poder. Eu creio nisso também no mundo espiritual, quando Deus usa, sabe, aquele enviado lá. E quando Deus coloca pessoas também, como esse professor de educação fez, que fala, não, sim, vai em frente que você vai continuar. Mas você vê, passa rápido, né? Muito. Mas eu não posso deixar de falar das pessoas que estão abençoando o programa, Gráfica Rápida. Se vocês precisarem de flyer, pensa num cara que tem um dom, a inteligência para a área da criação. Ele faz Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, França, mas o carro forte dele, Brasil, Estados Unidos, e faz de evento, cara que é de comunicação mesmo, sabe? Criação, comunicação. Material de gráfica é com ele, né? Ele inclusive fez essa camisa, que bonita. Bonita, né? Muito bom, ET muito bom. Crente, Evangelho e Teologia. E do meu amigo Jorge. Então chama lá, gráfica _rápida _JDesign ou JDesign _Flyer. Vai te atender. Preço bom e qualidade. O próximo patrocínio, Pontual Autopeças, fica lá em Itapevi. E falando em o carro forte deles, né? Então tem peças nacionais, internacionais, mas bateria, para não ficar na mão, pastor. Na hora do culto, bateu lá no carro, vai ficar na mão. Bateria Moura. Vai na Moura. É top. Vai que dá certo. Zeta também, né? É uma marca top. Então tem na Pontual Autopeças.
Disque Peças 4205-7448 em Itapevi, na rua São Judas Tadeu, no Parque Santo Antônio, número 92. Então chama lá, pontual, não fique na mão. E o próximo? Eita, nós. Qual que é o próximo, Maia? Rapaz. Era pra ter vindo. Daqui a pouco deve chegar aí, tá? Brutus Burger em Osasco. Ó, o tamanho do lanche bitelo. É só chamar Burger, Beer and More. Olha em inglês aí. Meu inglês tá ruim, né? Mas hambúrguer, acho que cerveja e outras coisas. Lá tem local pra poder levar a família, né? Mas tem coca também, né? Para nós cristãos, né? Que não bebe, então tem coca, um lanche maravilhoso e desconto de 20%. É top. E aí você tem que colocar lá, vai aparecer o QR Code aqui durante o episódio, você coloca ETCrente 20% de desconto, é muita coisa, né? E aí, sai da dieta, pastor. Sai da dieta hoje aí. Vamos no Brutus aí. No Brutus. Perdoa nós. Mas a gente tá chegando na conclusão. Poxa, que não tem um sorriso. Que pena. Né? E eu lembrando o bate-papo, né? Eu fui na igreja de vocês, né? Fazer aquela visita lá. E a gente saiu, acho que foi 2, quase 3 horas da manhã falando da palavra. É incrível, né? Passou rápido como agora. Mas queria te pedir para você deixar suas considerações finais e agradecer imensamente por ter aceito o convite. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme participar aqui desse podcast. Eu quero proferir, né? E o poder da palavra alcance como é que eu posso dizer? Essa iniciativa sua, né? E que muitas outras vidas possam ser alcançadas. O poder da palavra se faz necessário. Usar com sabedoria, né? Para quem nos ouve, nos assiste. Eu, como um homem de Deus, um homem de fé, sempre usei a palavra como arma e fiz o uso do seu poder, né? Eu tive o desejo de fazer parte das Forças Armadas, passei por todo o processo ali no Exército Brasileiro. Através do poder da palavra eu tive o desejo de ser jogador de futebol, consegui ficar 9 meses na Portuguesa, joguei 9 meses na Portuguesa e passando esse período, através da palavra eu senti o desejo de ser pregador e profetizei sobre a minha própria vida que seria um pregador. Então passei por tudo aquilo que tive vontade, mas a vontade do Senhor para minha vida foi maior, e a vontade dele foi que não que eu ficasse no exército, não que eu fosse jogador, e sim pregador da palavra. Então, através desse poder maravilhoso que é a palavra, eu tenho sido um dos muitos outros, né? Faço parte de um grupo vasto aí de vozes proféticas na nossa nação, e eu creio que muitos vão ser levantados ainda, e muitos que nos acompanham agora, assistem o ETCrente Podcast, também serão abençoados e agraciados por muitas palavras que passaram por aqui. Eu queria também agradecer o pessoal que me apoia, que me ajuda, a CF Ferragens, a Volantes Cara, a doutora Gisela Pereira, doutora em Psicologia, doutora Lidiane do Carmo, que é a doutora em Fisioterapia. E quero abençoar a vida de todos esses irmãos, também da LL Transportes, que abençoa a nossa vida grandemente. E deixar aqui o meu abraço a todos os espectadores do ETCrente Podcast, e a você a minha gratidão pela oportunidade. A gratidão é minha, né? Pregadores do Evangelho é um trabalho árduo, difícil, mas quem tá na obra não pode, quem tá com a mão no arado não pode olhar para trás, né? Verdade. E aí, Gi, conclusão final, obrigado novamente, tá? Eu gosto muito da psicologia, tanto é que esse bate-papo nosso lá na casa de vocês rendeu aí, né? A gente tava falando filosofia, psicologia, foi uma beleza, eu gosto muito, entendo como uma ferramenta de Deus, a ciência, né? Essas áreas aí da ciência como ferramenta, como instrumento,
E Deus usando a sua vida, né, para esses casos aí, seja matrimonial, criança, mulheres que estão com a baixa estima, para baixo realmente por um poder de uma palavra, né? Mas você tem esse chamado aí para poder ajudá-las. Eu quero agradecer esse espaço, né, dentro desse pod teológico, um espacinho para psicologia. Super bem-vindo, adorei, foi super legal conversar. Bom, com você a gente viu que rende, né, horas, mas deixar aqui o meu recadinho para quem está assistindo, ouvindo a gente, sobre o poder da palavra. E o poder da palavra, mais uma vez, é o poder de criar o que não existe, o poder de criação. É o poder de você se olhar no espelho e dizer para você, não é pensar. O poder do pensamento é uma coisa, é o seu poder reflexivo, é o seu poder de discernimento, de pensar, de refletir, mas o poder é falar, é proferir. É você se olhar e dizer, nossa, como você está linda. Nossa, como eu sou incrível. Eu sou inteligente, eu vou conseguir isso, porque eu sou inteligente. Eu sou capaz de fazer isso. E muitas vezes a gente realmente precisa ser um pouquinho fora da caixinha, assim, ó, e falar sozinho. Se afirme. Deixa o seu cérebro ouvir coisas boas sobre você. Né? Se você que está me assistindo, que está me ouvindo, não ouviu coisas boas sobre si uma vida inteira, diga. Diga você sobre você. Ai, mas eu acho que eu não sou mesmo. Então engane o seu cérebro. Diga para ele, eu sou sim. Eu vou conseguir porque eu sou inteligente. Eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de um ótimo emprego. Eu sou merecedora de ser feliz. Eu sou merecedora de ter um ministério. Eu sou merecedora. Por quê? Porque eu tenho um pai que me prometeu essas coisas e me garantiu uma vida. Uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida sendo honrada dentro da minha casa. Um casamento abençoado. Um casamento abençoado. Ótimo ponto, Bruno. Diga coisas boas para o seu marido, para a sua esposa. Diga coisas boas, profetize, profira palavras que hajam de forma positiva para ele e para você. Para ela e para você. Então, dizer o quanto aquela pessoa é importante para você, o quanto ela te faz bem, o que você gosta que aquela pessoa te diga. Eu gosto tanto de ouvir você dizer tal coisa, eu gosto tanto de como você me trata. Diga, coloca em palavras. Tira do seu pensamento, põe em palavra. Faz aquilo existir. Não existia ainda, agora há. Então vai existir. Você é uma bênção na minha vida. Você é próspero. O que você diz sobre você? Troque hoje, agora. Ai, eu sou tão pobre. Eu não sou pobre. Eu tenho tudo que eu preciso e eu terei muito mais. Eu sou próspera, eu sou abençoada. Diga para você. Seja capaz de se olhar no espelho e proferir, profetizar coisas boas para você. Chamar à existência aquilo que ainda não existe. Eu hoje tenho X carro, amanhã eu terei Y. Profira, coloca em palavras, chame a existência sobre a sua vida. Hoje eu estou nesse corpo, mas eu terei outro, porque eu vou fazer algo sobre isso. Hoje a minha saúde não vai bem, mas ela vai mudar. Profira, chame a existência. Diga o que você quer, o que você espera. Né? Nosso bate-papo passou tão rápido, mas uma das palavras mais importantes que a gente ainda não mencionou, a oração. O poder da palavra na oração. Ore. Não fale apenas consigo, fale com o teu pai. Fale para ele as suas demandas. Pai, me ajude a melhorar nisso, a melhorar naquilo, a ser isso, a ser melhor, a ser uma mãe melhor. Me ajude a criar o meu filho, criar a minha filha. Me ajude a não passar o que eu recebi. Me ajude a ser o que eu não tive por pai, o que eu não tive por mãe. Eu quero ser melhor. E o poder da oração.
Aí é um outro pode. É outro episódio, né? É um outro. Mas obrigado de novo, viu? De coração. E deixou uma palavra, né? Falando em palavra pro pessoal de casa, né? O Evangelho de João, ele fala, né, que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E espero que essa palavra chegue no seu coração, tenho certeza disso, vai alcançar a sua vida e que você seja abençoado. Se inscreva no nosso canal, ET Crente Podcast Evangelho e Teologia, compartilha essa mensagem, essa palavra, siga, coloque seus comentários, suas dúvidas e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado, pessoal de casa, valeu, tchau, tchau.